Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos da PIB da Marambaia. Meus parabéns a vocês por esse tempo tão abençoado de celebração dos seus 60 anos. Que alegria poder participar com os irmãos dessa festa. Eu sou o pastor Jefferson, pastor da Primeira Igreja Batista de Imperatriz. Alguns dos irmãos já me conhecem, já estiveram aqui conosco na nossa igreja em alguns momentos, nos visitando, e é com muita alegria que eu estou aqui nessa noite para celebrar com os irmãos. Quero dizer aos irmãos que, como um bom paraense que sou, como um bom belenense que sou, celebrar uma festa com os irmãos é algo maravilhoso. E saber que esta igreja, que está pregando o Evangelho há 60 anos, nesse bairro maravilhoso da Marambaia, e estar com os irmãos nesse dia festivo, é uma grande alegria para mim. Meus maninhos, que bom que Deus abençoou os irmãos e que bom que os irmãos puderam chegar até hoje, pregando o Evangelho da salvação aos nossos conterrâneos, aos nossos parentes belenenses. Que Deus abençoe cada um dos irmãos e vamos à palavra de Deus, vamos ao que Deus colocou no meu coração para compartilharmos, fazendo discípulos em tempos difíceis. Nós estamos aí há 7 meses em um tempo de pandemia e quarentena. Belém, Imperatriz, o Brasil, o mundo está em quarentena. Nós estamos aí trancados por causa de um vírus. Como continuar obedecendo a Jesus e fazer discípulos em tempos difíceis? Como fazer isso em um tempo tão complexo, tão difícil? Respondendo essas perguntas, eu fui às páginas da Bíblia procurar um profeta de Deus, um homem de Deus, alguém como eu e você, chamado pelo Senhor para fazer a sua obra, e olhar no exemplo dele, para que o Senhor fale conosco neste tempo, para que a gente continue a fazer a sua obra, e a sua obra seja para nós preciosa, como tem sido preciosa para esta igreja durante esses 60 anos. Convido você para abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 24. E ao ler esse texto, ao ler a palavra de Deus, nós vamos aprender de forma poderosa as Escrituras Sagradas. Nós vamos aprender este exemplo de Elias, o primeiro profeta que trouxe a nós este exemplo de pregar o Evangelho em tempos difíceis, de ser um profeta em tempos onde todo mundo se calou, mas ele continuou a anunciar a palavra de Deus. Quando os profetas de Baal foram levantados por Jezabel e foram levantados por Acabe, ele continuou pregando o Evangelho. E mesmo em meio à perseguição, ele continuou pregando o Evangelho. Vamos lá? Você já abriu a sua Bíblia? 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8. Eu vou ler a minha e você lê a sua aí. Talvez você está em casa, talvez você está no templo, mas o que importa agora é que a gente leia a palavra de Deus. Vamos ler. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar um resto de comida para mim e para meu filho. Comeremos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora, pois farás para ti mesmo e para teu filho, e depois farás para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez a palavra de Elias, segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele
ela e sua casa muitos dias. Da panela da farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou de tal maneira que aquele menino faleceu. Ele lhe disse, então disse a mulher a Elias, que fiz eu ao filho de Deus, ao homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse, dá-me o teu filho. Tomou nos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou o Senhor e disse, ó meu Senhor, meu Deus, que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe e lhe disse, vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora, que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Irmãos, essa história da viúva de Serepta é uma história maravilhosa. Todo mundo tem essa história como a história de Elias, o profeta que ressuscitou o menino, o profeta que multiplicou o azeite, o profeta que multiplicou a farinha. Mas eu tenho essa história como a história da viúva de Serepta, porque essa história mostra uma mulher que teve a fé transformada, uma mulher que foi colocada nas páginas da Bíblia, que nem consta seu nome, uma mulher que tinha um filho morto e o filho reviveu, uma mulher que abençoou a vida do profeta. Veja bem, o profeta chegou sem saber aonde ia ficar, só com a palavra de Deus, e essa mulher fez um quarto para o profeta. O profeta pediu apenas uma água, e ela fez um quarto para o profeta. Bom, vamos contextualizar, vamos entender o texto. Jezabel havia casado com Acabe, e Jezabel tinha influenciado o rei Acabe, o rei de Israel, o rei que deveria adorar um único Deus, Yahué, o único Deus. Mas este rei foi influenciado por sua esposa a adorar a Baal. E ao adorar a Baal, ele se desviou totalmente de Deus. Deus levanta a Elias, para Elias proclamar contra Jezabel e contra Acabe, e disse que Israel não haveria chuva, enquanto aqueles homens adorassem ao Deus errado. Por conta disso, houve uma perseguição a Elias. Elias foge, Elias vai para perto do riacho de Querite, e lá ele é sustentado por corvos. E lá Deus manda carne e pão todos os dias, e ele toma do riacho. De repente, sem chover naquela terra, o riacho seca. E nesse momento Deus dá uma palavra muito forte para Elias: vai para Serepta. E não era apenas uma viagem. Deus enviou Elias para o lugar mais difícil que ele poderia ir. Elias era o profeta que profetizava contra Baal. Serepta era a cidade, o centro de adoração a Baal. Agora, o homem que estava falando contra os profetas de Baal teria que ir para o centro da adoração a Baal. Não tinha onde ficar, não tinha onde ser sustentado. Mas Deus disse para ele: vai que lá tem uma viúva que vai te sustentar. Veja bem, ele estava falando contra Baal em Israel. Ele tinha que sair da sua terra para ir para o centro de adoração a Baal e ser sustentado por alguém que não tem sustento. Porque a viúva na Bíblia é uma pessoa que precisa de ajuda. Veja a missão de Elias, um homem cheio de fé, que precisava ir para um lugar que ninguém queria e ser sustentado por alguém que não tinha condições. Mas Elias continuou pregando em um tempo difícil. Meus irmãos, nós estamos em um tempo difícil, complexo. Nós temos todas as desculpas do mundo. Nós poderíamos ter todas as desculpas do mundo para continuar em casas,
inquietos, sem fazer e sem cumprir a missão que Deus nos deu, de fazermos discípulos em todas as nações. Nós poderíamos ficar de braços cruzados e dizer: Senhor, tá aí, tem um vírus, tem um negócio difícil que a gente não pode enfrentar. Mas eu e você sabemos que a nossa missão continua. Que mesmo nos tempos mais difíceis e mais sombrios da Igreja de Cristo, de perseguição, onde os cristãos eram assassinados, eram perseguidos, eram queimados vivos, eram lançados aos leões dos coliseus, a igreja continuou anunciando o Evangelho. A exemplo de Elias nessa história, mesmo em tempos difíceis, nós precisamos avançar. Na história de Elias, com a viúva de Serepta, nós tiramos 3 lições para continuarmos fazendo discípulos em tempos difíceis. E olhando para este homem de Deus, que chega em Serepta, que encontra essa viúva, e que tem experiências marcantes neste texto que nós lemos, nós vamos aplicar para a minha vida e para a sua vida. Nestes 60 anos desta amada igreja, uma proposta de fé, uma proposta de bênção, para eu e você cumprirmos a missão que Deus nos deu, independente do tempo. A Bíblia nos ensina, irmãos, que nos últimos dias haveriam tempos difíceis, que nós viveríamos os princípios das dores, e nós já estamos vivendo isso há muito tempo. Essa pandemia, esse tempo difícil que estamos vivendo, faz parte desse princípio das dores. E agora, meus irmãos, nós estamos enfrentando uma luta, e vamos continuar enfrentando essa luta, e vamos viver essa luta cumprindo a nossa missão. Em primeiro lugar, em tempos difíceis, temos que entender que, da mesma maneira que Deus nos sustenta, a nossa missão continua. Meus irmãos, a experiência que Elias passou, sendo perseguido por Acabe e por Jezabel, quando ele disse que não ia chover, e sendo sustentado por corvos, lá na fronteira do Jordão, lá naquela torrente, lá naquele riacho, recebendo pão e carne. Era um sanduíche que Deus mandava para ele, com os corvos, e bebendo daquele riacho. Ele experimentou em Serepta. Deus sustentou Elias em Serepta, na casa daquela viúva, que já ia morrer de fome com seu filho. Deus chegou a dizer para Elias: vai para Serepta, lá tem uma viúva, ela vai te sustentar. Mas na verdade, irmãos, quem sustentou não foi a viúva. Na verdade, quem sustentou Elias foi Deus. Porque quem nos sustenta, quem sustenta você, quem me sustenta é o Senhor. Aquela viúva experimentou uma multiplicação, como nós experimentamos uma multiplicação em nossas vidas. Nós passamos por esse tempo todinho de quarentena. E muitos de nós, irmãos, não passamos necessidade alguma. Muitos de nós até engordamos. Sabe por quê? Porque o Senhor nos dá sustento. Glória a Deus. Dê glória a Deus aí na sua casa. Deus nos sustentou. Nós podemos ter passado uma situação difícil ou outra, mas Deus nos sustentou. Muitos de nós fizemos foi prosperar nesse tempo difícil. Sabe por quê? Porque Deus sempre nos sustenta. Elias começa pedindo uma água. Elias começa pedindo um bolo pequeno. E Deus não deixou o azeite cessar, a farinha cessar, até chover naquela terra. Sabe por quê? Porque Deus é que sustenta. Aquela mulher foi provada na fé, ela só tinha um pouco, já ia morrer de fome, mas ela acreditou na palavra do Senhor. Em tempos difíceis, Deus sempre nos sustenta, Deus sempre nos abençoa. Nós acreditamos nisso. E por acreditar nisso, e por acreditar no que o Salmo diz, fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão, nós acreditamos e temos fé que o Senhor nos abençoa. Escreva aí no chat: glória a Deus, o Senhor nos abençoa. Escreva glória a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque temos um Deus que nos sustenta, mas o mesmo Deus que nos sustenta nos deu uma missão. E por isso nós podemos dizer, em tempos difíceis, nós temos um Deus que nos sustenta, mas um Deus que nos deu uma missão, e a nossa missão continua. Sabe por quê? Elias estava em Serepta,
porque ele tinha uma missão. Ele precisava continuar vivo, ele precisava voltar lá para o Carmelo para desafiar os profetas de Baal. Ele precisava passar por aquela experiência para vencer Jezabel, para vencer Acabe e para mostrar que o Senhor Deus é o Deus verdadeiro. Todos nós conhecemos essa história. E nós precisamos passar por tudo isso, provar quão bom nosso Deus é, para mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor que nós servimos um Deus vivo e que nos sustenta, para nós pregarmos para eles que nós vivemos um Deus que nos sustenta. Em tempos difíceis, nós temos um Deus que nos sustenta. E esse mesmo Deus que nos sustenta nos diz: a nossa missão continua. Em segundo lugar, irmãos, em tempos difíceis, Deus vai usar situações difíceis e pessoas improváveis para fazer a sua obra avançar. Eu fico pensando, Elias saindo lá de perto do Rio Jordão, indo para Serepta, e chegando e pensando na viagem: uma viúva vai me sustentar. Esse meu Deus é engraçado. Se fosse alguém rico para me sustentar, eu ia até entender, mas uma viúva vai me sustentar? Como isso? Como é que isso vai acontecer? Uma viúva vai me sustentar? Parecia ser a pessoa mais improvável de Serepta, uma viúva me sustentar, mas foi ela que sustentou. Porque, já falei, não foi ela que deu sustento, quem deu sustento foi o Senhor. Em tempos difíceis, meus irmãos, nós descobrimos pessoas improváveis. Em todos os tempos, nós descobrimos que pessoas das mais diferentes possíveis podem fazer a obra do Senhor. Talvez você está aí dizendo: não, esse negócio não é para mim, pastor Jefferson. Esse negócio de fazer discípulo não é para mim. Pastor Marcos já falou. As pessoas têm falado sobre fazer discípulo. Não, eu não dou certo, eu não sei falar, eu não sei orar, eu não sei botar as pessoas na minha casa, eu não sei receber as pessoas na minha casa é muito simples. Esse negócio não dá para mim. Talvez você vai ser o maior multiplicador dessa igreja, meu irmão. Presta atenção. Presta atenção que você talvez seja o homem que vai mais ganhar, a mulher que mais vai ganhar pessoas na Marambaia, ou onde você mora. E Deus já tem ardido isso no seu coração, já tem colocado isso no seu coração. Aquela mulher não tinha nada, a viúva não tinha mais nada, mas foi ela que sustentou o profeta de Deus. Foi na casa dela, ela construiu um quarto. Já pensou, uma mulher não tinha nada, ela até um quarto construiu para o profeta. Sabe por quê? Porque ela se colocou na condição de servir a Deus. Se você se colocar na condição de servir ao Senhor, Deus vai te usar. Acredite. Deus vai te usar. Você tem que acreditar. Meu irmão, eu sou paraense. Eu sei como o paraense é. Quando o paraense coloca uma coisa no coração, quando um paraense coloca uma coisa de propósito, algo no coração, ele vai e faz. Outro dia eu estava vendo aqui um documentário sobre as pessoas que apanham açaí. Eu fiquei pensando quando foi a primeira pessoa que bolou aquela maneira de amarrar os cipós no pé e subir no pé de açaí. Como foi que aquilo é centenário, aquilo deve ser de muitos anos. Sabe por quê? Porque ele pensou: eu tenho que subir nesse pé de açaí. Eu tenho que chegar lá em cima, eu tenho que pegar esse fruto. Eu tenho que bater essa fruta, porque o açaí é bom demais. O vinho do açaí é bom demais. Eu gosto demais. Esperar cair não dá certo. Só pegar com a vara também não dá certo. Eu tenho que subir. Eu tenho que pegar com a minha mão. Eu tenho que dar jeito. E ele deu jeito. O paraense é gente assim. O paraense é o homem, é a mulher que tem uma das mais belas, os mais belos artesanatos do mundo, que é a cerâmica marajoara. Uma das melhores culinárias do mundo. Tudo que o paraense faz é bem feito. Mas nós temos que despertar para sermos homens e mulheres que fazem discípulos em todos os momentos. E esse é o momento. Sabe por quê? Porque as pessoas estão fragilizadas por conta da quarentena. As pessoas estão fragilizadas por conta de muitas mortes que estão acontecendo. Então você, meu irmão, presta atenção. Sua igreja está fazendo 60 anos e o Senhor está falando contigo hoje à noite. Aproveite esse tempo
E isso é pregar a tempo e a fora de tempo. Anuncie a palavra de Jesus em tempos difíceis e situações difíceis. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Como usou aquela viúva. Como um bom homem e mulher. Ah, pastor, eu não sou paraense. Sim, mas você está morando aí nessa terra. Você tem aprendido muita coisa boa. Pelo menos o mas quando humano você já aprendeu. E Deus sabe o que você já aprendeu. Precisamos, como bons homens e mulheres de Deus nessa terra, nesse norte abençoado, nessa terra que chove todo dia, chover chuvas de bênçãos na vida das pessoas que moram nesse lugar tão cheio de vida, que é a Terra Santa, como eu gosto de falar, de Belém do Pará. Em último lugar, irmãos, em tempos difíceis, Deus nos chama para sermos audaciosos e cheios de fé. A situação se agravou na história de Elias com aquela viúva. Aquela viúva só tinha um filho. Já tinha perdido o marido e ela só tinha um filho. Se ela perdesse aquele filho, a vida dela iria acabar. E por causa de uma doença que se agravou, aquele menino morreu. E ela chega para aquele homem de Deus que está morando na casa dela e diz: já não basta? Agora meu filho morre, já não basta não estar chovendo na terra, já não basta a gente viver só de pão e água. Agora esse meu menino morre. Elias olha para a situação daquela mulher e, cheio de audácia, ele se coloca diante de Deus, ele vai a seu quarto. Isso me faz lembrar o que Jesus fala no Sermão da Montanha: Deus que te ouve em secreto te recompensará. E faz uma das primeiras orações por mortos para a ressurreição. E ressuscita aquele menino dizendo: Senhor, essa viúva, por que afligiste essa viúva matando seu filho? E ele, estendendo 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. E o menino reviveu. Elias foi muito audacioso, irmãos, muito audacioso e cheio de fé. A Bíblia nos fala, em Efésios 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Tem muita gente morta em seus pecados que estão ao redor de nós, que precisa que a gente anuncie a vida, que precisa que a gente pregue a salvação em Cristo Jesus, que precisa que a gente fale da vida em Cristo Jesus. E está, irmãos, diante de nós a palavra da vida e da morte. E está diante de nós pregar o evangelho da salvação, o evangelho que é o poder de Deus, o evangelho que traz vida. Precisamos ser Elias nesse tempo. Elias que prega a vida, que anuncia a salvação. Uma geração de crentes audaciosos que anunciam a palavra de Deus, que fazem discípulos em tempos difíceis, que pregam agora, que trazem vida agora. Cheios de fé. Fé que o vizinho da direita, da esquerda vão se converter. Ah, pastor, ele é um bêbado, ele é alguém que agride a esposa, ele é um fofoqueiro, ele é um mexeriqueiro. Mas ele é alguém que pode ser transformado. Deus pode tirar todos os pecados dele e pode trazê-lo para a vida. Basta que a gente ore por ele e anuncie a palavra de salvação. As pessoas, irmãos, estão atrás de gente assim, como Elias e como eu e você. Gente idônea, gente fiel, gente que acredita na palavra do Senhor. Precisamos ter vida com Deus, ao ponto das pessoas dizerem, como a viúva, que quando recebeu nos seus braços seu filho que estava morto, mas reviveu graças a Deus e à oração de Elias. Então, versículo 24, então a mulher disse a Elias:
Nisto conheça agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Que o Senhor nos ajude, irmãos. As pessoas reconhecerem em nós Deus. Homens e mulheres de Deus, pessoas idôneas, fiéis. E que da nossa boca sai a palavra de Deus. Quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, e você que está assistindo aí essa palavra, que nós continuamos com a mesma missão, seja com pandemia, seja com quarentena, seja no tempo fácil ou no tempo difícil. A indicação bíblica é que façamos a pregação do Evangelho a tempo e a fora de tempo. E nunca esse texto foi tão real. Fazendo discípulos em tempos adversos, em tempos difíceis. É pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Que Deus abençoe os irmãos na comemoração dos seus 60 anos. E que em nome de Jesus possamos despertar para continuar a nossa missão. Porque nós temos um Deus que nos sustenta. Um Deus que vai usar as situações difíceis e as pessoas improváveis. E um Deus que nos chama para sermos audaciosos e cheios de fé. Em nome de Jesus, que Deus lhe abençoe.